Fala galerinha, tudo tranks? E a JBL deu uma de maluca, lançou aqui o JBL Spinner. Simplesmente o primeiro toca-discos da marca com uma pegada diferente, mas assim, cercada de uma polêmica que eu tenho que explicar pra vocês, né? Até porque é um produto que está custando R$4.000 com 7% de desconto, tá? Atenção. Papo sério, cara. E esse produto aqui, com essas especificações, ele tá cercado de coisinhas pra gente dar uma olhada aqui. A gente tem muita coisa pra conversar sobre o Spinner, mas antes de mais nada, vamos ao patrocinador desse vídeo, que é o GVG Mall. Pra você que quer pagar mais barato num site confiável para chaves de Windows e também de outros programas. Pra quem tá aí montando o seu computador, tá gastando uma prata, porque não é barato, principalmente com toda essa questão de imposto rolando hoje em dia, você montar um computador gamer. Ter uma chave de Windows original para você poder rodar um produto original te deixa muito mais segurança. Só que se você for pegar essa chave em determinado site, você vai pagar uma fortuna, né? Papo de 800, 900 reais. Então é super normal quando você chega num site qualquer aí na internet, vamos dizer por assim, e você topa numa oferta por menos de $100. Você pensa assim, pô, isso daqui não é confiável. Com o GVG Mall é diferente, porque a gente tá falando de um site que tá aí no mercado desde 2017 com uma avaliação de dar inveja no Trustpilot, que traz pra você o acesso a uma chave de Windows, como eu falei ainda agora, por menos de $100. Estamos falando sim de Windows 11, mas com outras versões, tá bom? Mas o mais importante é que está com um preço muito acessível. Fora isso, com o meu cupom de desconto, que é Brian, tá? Vou deixar bem aqui no texto pra você, só Brian. Tu foi lá no GVG Mall, colocou alguma coisa no seu carrinho, primeira coisa que você vai fazer, colocar o código Brian lá pra você ganhar 25% de desconto. E ó, falando em preço aqui, já vou direto pro que mais interessa. Na minha colinha, Windows 11 Pro por R$119, fora o desconto. Você tem uma ideia? Isso daí fica em 24 doletas. Tu quer mais barato? Tem o Windows 10 Pro também. Esse vai sair por $17. E como a gente não para aqui, ó, tem o Windows 11 Home, Windows 10 Home, Office 2016 Pro, Office 2019 Pro, tudo isso daí. Botou o cupom Brian, 25% de desconto na tua cara, malandro. Não tem mais desculpa pra você não usar um software original, sem você de repente aí colocar o seu computador novinho em risco. Então corre lá no GVG Mall, aproveita a promoção, aproveite o cupom de desconto e faça aí a sua compra da sua chave de Windows. Agora vamos lá, pessoal. Eu não tenho como não começar esse vídeo aqui explicando pra vocês que muitas vezes tem uma ideia errada do que é um toca-disco. Muitas pessoas acham erradamente que é a melhor qualidade sonora possível, que não tem nada que você vai encontrar no mercado. Assim, lamento acabar com o sonho de vocês, mas não é assim que as coisas funcionam. Pra já, você definir a melhor qualidade sonora possível num único tipo de produto é um pouco ingênuo até. Porque você nunca vai ter só um dispositivo que vai te entregar o melhor do som. E honestamente, eu colocaria o vinil, inclusive, num dos menos fiéis, assim. É uma polêmica aí. O que acontece é que no caso de um toca-discos, você tá falando de um som puramente analógico. O disco de vinil, ele possui algumas ranhuras, que eu vou falar assim num termo que não é técnico, até porque nem eu sou técnico, tá? Mas é física purinha. O disco de vinil, ele tem a música gravada fisicamente nele. O toca-discos vai contar com uma agulha que vai passar por aquelas ranhuras e vai reproduzir um som por aquilo ali. Resumidamente, né? Isso é um toca-discos. E por que ele não vai colocar pra você a melhor qualidade sonora que existe? Porque pelo fato de ser uma mídia física, você tem outros impactos físicos que vão correr na sua qualidade de áudio, no que você tá ouvindo, no que aquele aparelho tá reproduzindo pra você. Além, é claro, de você ter todo um conjunto de obra que tem que funcionar de maneira harmônica. Você tem que ter um toca-discos que vai conseguir reproduzir numa velocidade tal, você tem que ter uma agulha numa qualidade muito específica, você tem que ter um disco que ele tem que estar impecável, até no nível da poeira. Fora o fato que, inclusive, vai ser um assunto aqui por conta desse produto, que é o impacto físico que ele tem no local onde ele está e com o peso que ele tem. Porque tem uma pessoa que tá passando do lado do seu toca-disco, se ela passar muito forte, ou se a pessoa tiver aí, de repente 200 quilos, adivinha o que vai acontecer? Pois é, vai tremer o disco. Lembra como é que era no CD do carro? Você não podia passar com o CD no buraco, né? Tá ali no carro, tocando a sua música com o CDzinho, passou no buraco, trava a música. Então, no vinil é a mesma coisa. Pior ainda, tá? Isso corre o risco ainda de danificar o seu disco, mas assim, vai ter que ser um impacto muito grande também, porque a agulha pode, inclusive com o passar do tempo, ela vai danificar o seu disco, porque você tem um atrito rolando ali. Então assim, são muitos pontos, mas quem gosta de vinil sabe disso. E aí chega a JBL e lança aqui o JBL Spinner Bluetooth. Vou repetir aqui, porque parece inacreditável quando a gente lê isso em voz alta. Toca discos Bluetooth
No título, esse produto já não faz o menor sentido. Beleza, pô, tu vai falar pra mim que a pessoa tem o direito de ouvir um disco no Bluetooth, num fone Bluetooth ou em algum dispositivo com um aptX HD integrado, tá? Que eu posso estar errado aqui no que eu vou falar, mas eu acho que seja um codec. Meu amigo, por que você vai fazer isso com a sua vida? Por isso que a análise desse produto aqui, ela já começa muito complexa, é muito complicado, gente. Eu sei que o objetivo do usuário final é simplesmente ter um toca-discos, mas se for pra ter um toca-discos, por que tu vai comprar um negócio de R$4.000 pra ouvir um toca-discos no Bluetooth? Começando a me exaltar aqui. Tô ficando exaltado, mas eu tô tentando seguir. Eu só precisava fazer essa introdução pra vocês terem uma ideia do que significa você ter um vinil. E se você perguntar pra mim qual é a melhor qualidade sonora hoje em dia, a melhor qualidade sonora é você ter um equipamento caríssimo, tá? Com cabos caríssimos, com tudo perfeitamente isolado, num ambiente que ele é feito, que ele é projetado por alguém especialista em acústica pra poder o som reverberar de uma maneira tão magnífica que até o cabelo de partes do seu corpo, que você nem sabia que tinha cabelo, vão ficar arrepiados. E certamente vai ser um produto caríssimo também, não vai ser, né, o JBL Spinner aqui com seus R$4.000 também, eu sou honesto aqui, tá? Não é barato, tá? Mas um bom produto desse nível vai superar e muito isso daqui. E não vai ser um produto de mídia física. Vai ser um produto de mídia digital. E aí o que vai custar caro é como que você vai transcrever, tá? Vou falar por assim, o produto digital num produto analógico. É aí que mora as coisas, sabe? Quando você vai ver vídeos de, sei lá, todo um hack ali com vários produtos da Macintosh, só um daqueles negocinhos ali é $50.000, tá ligado? Então assim, quando você fala de qualidade de áudio, não é um toca-discos de R$4.000 mal construído, porque a gente vai chegar lá ainda, que vai conseguir te entregar isso daí. Me exaltei um pouco, mas acho que tá bom, né? Vamos avançar. Vou esquecer, tá? Essa parte aqui do Bluetooth. Tudo bem, o codec ele é feito pra funcionar, pra emular uma qualidade sonora maravilhosa. Os produtos que são compatíveis com a aptX HD vão funcionar da maneira esperada, mas a base do produto, honestamente, né? A existência de um toca-discos não é pra isso. Se tem algum outro uso, peço mil desculpas, não sou eu aqui que vou cagar a regra pra vocês, mas filosoficamente não é pra isso. E além do mais, se você não estiver usando um fone de ouvido ou uma caixa de som, né, que, enfim, uma caixa de som Bluetooth com aptX HD, não vai funcionar o codec, tá? Igual a gente fala aqui pra vocês no canal que o LDAC não é compatível com o iPhone. É a mesma coisa. Se não tem a compatibilidade com o codec, não vai funcionar. Bom, ela fala que também design vibrante. Ok, o design é bem bonito e, por incrível que pareça, eu acho que parece um toca-discos. Legal. Vamos mais pra baixo aqui. Componentes de alta qualidade. Aí ele coloca uma foto aqui dessa parte, tá? Que é onde fica a agulha. E mais uma vez, eu não sou perito em termos técnicos, mas a gente vai falar disso aqui porque eu pesquisei antes de fazer esse vídeo, né? Não dá pra trazer simplesmente uma opinião tirada do meu rabo nesse caso aqui, porque é uma parada muito específica, eu quero ter certeza antes de descer o sarrafo no negócio aqui. Então, aproveite a qualidade dos discos sem danificá-los no processo, que eu falei pra vocês, né? Tem atrito, então de qualquer forma, por menor que seja, o seu disco vai sair um pouco danificado. Ele nunca vai entrar de um jeito no vinil, você nunca vai passar a agulha nele de um jeito, ele vai sair do mesmo jeito, tá? Por menor que seja, você vai estar ali, né, causando atrito na sua mídia. O braço de alumínio de alta qualidade garante um excelente acompanhamento das ranhuras nos discos sem desgaste. Esse braço aqui que a JBL colocou, ele é realmente, dá pra você ver aqui que rolou um capricho na hora de projetar ele, beleza, mas ele não tem um ajuste, se eu não me engano aqui, um ajuste na parte da altura, o que quer dizer que a força aplicada pela agulha vai depender diretamente aqui do spinner. O único movimento que você consegue fazer é levantar ele um pouquinho, jogar pra cá, deixar a agulha rolar ali e, né, você executar ali a sua música, mas você não consegue regular essa altura aqui. Então, mais uma vez, falar que vai ser sem desgastes quando sempre vai ter um desgaste e ainda assim impedindo você de regular a altura do braço é muito complicado. É claro que isso vai contar com outro impacto, que é também o nível de distorção na sua mídia, tá? Porque se a agulha não tá na posição adequada no nível da altura, a maneira com a qual ela vai passar pela ranhura do disco vai causar, ou pode causar, uma distorção na música que você tá ouvindo. Então você perde sim em qualidade, né, analógica, que é o foco desse produto aqui. Logo em seguida a gente vem para as características. Cabeçote removível. A extremidade do braço onde a cápsula está inserida, que é o que eu falei para vocês, né, esse negocinho aqui é removível. Isso é um ponto positivo? Muito. Porque você pode com facilidade trocar a agulha por alguma outra da marca da sua preferência. Nesse caso aqui, a agulha que a JBL escolheu, eu anotei aqui na minha colinha, ela é da Audio-Técnica, o modelo AT3600E, que a JBL entrega pra gente como sendo uma agulha premium, num produto premium, mas na real, essa agulha, ela é a mais genérica da Audio-Técnica, que é uma marca muito boa, mas é uma agulha que você encontra em praticamente qualquer, sim, é isso mesmo, qualquer vinil barato. O ponto positivo
positivo é que você consegue trocar ela por alguma da sua preferência. Mas aí, você vai comprar uma agulha de qualidade pra botar num braço que não tem ajuste de altura? Aí eu me pergunto, né? Pra quê? Vamos lá, vamos continuar. Prato de alumínio com acionamento por correia. Eles falam aqui que o prato onde você vai colocar aqui o seu disco, eles vendem, né, na verdade, mais uma vez como um produto premium. E eles falam aqui das rotações, o que é importante pro disco. Eu falei isso pra vocês lá no início. O grande problema é que pelo fato dele ser construído com alumínio fundido, ele pode causar variações no flutter, que é justamente a questão da rotação. Isso causa uma variação na velocidade e também traz mais ressonância para sua música. Então, mais uma vez, você tem um impacto na mídia analógica, o que é o foco do produto e vai acabar interferindo na qualidade da música que você tá ouvindo. E tem mais uma coisa que a gente vai colocar aqui, tá? Não sei se tá escrito aqui, se eu ver nas especificações eu acho que eu consigo. Pera, não tá aqui, vou ter que ir lá na ficha técnica. Vamos ver se eu vou encontrar. Segunda página. Ó, o peso do produto é de 5,3 quilos. Ah, papai, aí tu tá sendo ignorante. Tu quer só arrumar um motivo para criticar. Lembra que eu falei com vocês lá no início que pelo fato de ser uma mídia física, todo o ambiente físico que está em volta daquilo ali pode causar um impacto no disco rodando enquanto tem uma agulha passando na ranhura dele para poder te trazer a música? O fato desse produto ser muito leve aumenta a possibilidade de alguma outra coisa no seu entorno, simplesmente os passos de uma pessoa andando, causarem uma interferência sonora, uma interferência. Enquanto o disco tá rodando e a agulha tá ali batendo em cima da ranhura, o produto é muito leve, qualquer parada que passa ali por perto tem um risco de causar um desconforto ali no que você tá ouvindo. O que contribui para isso é o fato desse produto ser construído com MDF, tá? Que apesar de ser, uma madeira legal, tá? Barateia muito o custo do produto final pro cliente final, apesar da JBL insistir em vender essa criança aqui por R$4.000. Mas se fosse de madeira de verdade, isso ia aumentar o peso do produto e já ia causar menos interferência. Porque interferência, gente, sempre vai ter. Isso não é uma exclusividade do JBL Spinner. Você tá na mídia física, você sempre vai correr esse risco. Mas com um produto mais pesado, você meio que, tipo assim, cria uma dificuldade para que aconteça, sacou? Assim, para quem que é esse produto pelo preço que a JBL tá anunciando aqui? Honestamente, para ninguém, tá? Eu acho que eu pagaria, juro para vocês, gente, pode ser um produto que ele tem uma pegada estética, vai ser um produto que vai combinar muito com as caixas de som. Não sei se eu vou encontrá-las aqui assim agora. Ah, tá bem aqui, ó, as Authentics. Você pode ligar aqui o JBL Spinner direto numa caixa de som, ao invés de você ligar ali via Bluetooth, tá? Como eu falei, inclusive tem até os combos aqui, ó. Você pode comprar com a 500 ou com a 300, enfim. Ligar o Spinner numa caixa de som vai ser legal, vai trazer uma certa estética pra sua casa, mas R$4.000 nisso daqui, honestamente, eu não vejo por que alguém pagaria isso. Eu acho que você tem opções de vinil bem melhores no mercado. Se você pesquisar direitinho, você vai conseguir encontrar um da Audio-Técnica, que por mais que seja usado, tá? É o meu chute aqui, você pelo menos vai poder contar com uma certa qualidade a mais na construção do produto. Se você tá procurando alguma coisa, como eu falei, tá? Puramente por estética, você quer ter um vinil na sua casa, você não quer se preocupar, você tá se lixando pro fato do público-alvo do vinil ser pra pessoas que amam áudio, você só quer a estética ali, você quer causar um pouquinho na sua casa, quer botar um fone de ouvido e ouvir a música analógica. Por que você faria isso? Mas beleza. Aí esse produto é pra você. Se não, esse produto, honestamente, não é pra mais ninguém. Se eu pagasse, mais uma vez, tá? R$2.000 nele, seria chorando demais e eu me recuso a trazer, tá, o JBL Spinner aqui pro canal. Realmente, nesse caso aqui, não é uma questão de dinheiro. Na 520 é uma questão de dinheiro, tá? Não sei se você se lembra, mas eu tenho filho. Então eu não posso me dar mais esses luxos, trazer essas caixas bem mais caras assim, quando eu sei que vai ter outra coisa que é mais importante do que 520, tá? Pra deixar isso bem claro. O da 320 eu doei o dinheiro porque foi na época das enchentes, então eu doei aquela parada ali e esqueci, tá? Deixei pra trás, é isso aí, é assim que a gente faz. Mas a 520 eu não considero realmente um produto super importante. Se fosse, estaria aqui pro canal, como eu já trouxe a 710 na época, como eu trouxe a JBL Partybox Ultimate, como eu trouxe a 120, e enfim, diversos outros modelos. O JBL Spinner não está em nenhuma lista, nem nos meus melhores pensamentos, os mais positivos, eu traria esse produto pro canal, porque ele é, desde a sua concepção, totalmente contra-intuitivo, tá? É isso. E olha que eu peguei leve aqui na minha análise, porque eu sei que a JBL está olhando, beleza? Eu acho que eu já estou suficientemente queimado com a marca pra isso. Brincadeira. Assim, não tô brincando com a parte da JBL tá olhando, tá? Eu sei que eles estão olhando. Confia no pai. Mas é porque eu sei que tem pessoas que gostam da marca e elas não querem, né, clicar num vídeo e simplesmente ver alguém destruindo, até porque a marca tem diversos outros produtos que são super positivos, que eu canso de elogiar aqui no canal. A linha de novas caixas da JBL, sejam elas as Partybox ou as Auracast, são caixas com a sonoridade boa, com uma assinatura sonora bem legal. Elas têm outros pontos negativos que eu já falei pra vocês em outros vídeos aqui, mas esse produto em específico é de toda a linha da JBL, é o último que eu aconselharia alguém a comprar. É isso. Curtiu o vídeo? Like por aqui. Se você quiser, tá convidado também para se inscrever nesse canal maravilhoso. Se você quiser ficar por dentro de promoções também, cara, Grupito
links do Telegram, do WhatsApp, tá tudo aqui na descrição. Fora isso, conheça o GVG Mall, o patrocinador desse vídeo. GVG, cara, ele tá me possibilitando, né, trazer conteúdos de react assim pra vocês, então é bem legal se vocês puderem dar uma moral aqui pro papai também. Clicar nos links, nem que você não tenha intenção, tá, de comprar alguma coisa por lá, você não precisa, mas você dá uma moral grande pro criador. Eu não tenho, cara, fora os vídeos patrocinados aqui, que são muito poucos, tá, porque eu sou muito seletivo, senão ia ter cada merda aqui que vocês não fazem ideia. Mas são muitos poucos vídeos patrocinados. A minha renda aqui tá mais realmente lá nos grupinhos de promoção, então pra quem quiser fazer lá a parte do grupo, fica à vontade. Sou sempre eu que tá postando lá, ou eu, ou a Natália, que é minha esposa. Não tenho equipe grande, tá? A única pessoa que tá aqui junto comigo é a Ana, que é a editora aqui do canal. Inclusive, beijo, Aninha. Fora isso, sou só eu pra tudo e eu juro pra vocês que eu faço o meu melhor pra manter aqui o conteúdo com o melhor da qualidade possível. Então, se você quiser dar uma moral, fica à vontade, clica nos links do GVG pra ajudar o papai. Não deixa realmente se inscrever pra não perder nenhum vídeo novo e, cara, JBL, pelo amor de Deus, cara, melhore, tá? Esse recado não é pra JBL Brasil, tá? Que eu sei que só tá aí pra revender. Mas se um dia alguém me ouvir aí do quartel-general, pô, cara, esse tipo de produto aqui é sacanagem. É isso. No mais, valeu, fica aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!